E para eu deixar claro que esse gráfico não vale nada num período de 1 ano e 8 meses. Não vale nada, dane-se isso daqui. E aproveitando, é justamente essa habilidade que vai determinar se você vai ter sucesso no longo prazo ou não. Se você vai conseguir entender e assimilar que o teu objetivo é a carteira de ações. A venda de opções é um complemento. Batendo 1,73% ao mês, que é 184% do CDI do período, que é absolutamente fantástico essa remuneração. Não espero ter pelo longo prazo, assim, porque isso daqui é muito dinheiro, daqui a pouco vai vir um ferrinho bagunçar a operação, mas eu vou me colocar numa outra situação. Aliás, que se você reparar na operação entre a série que eu estava vendido, que venceu em outubro, e a que venceu em novembro, eu já mudei um pouquinho a estratégia. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do melhor canal de venda coberta da internet brasileira. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Corrêa, sou investidor desde 2006, tanto em ações por longo prazo, o famoso buy and hold, quanto também em venda coberta mais ou menos nessa mesma época. O meu canal, o que eu procuro fazer é mostrar não só o conceito, quanto te mostrar a prática, coisa que raramente eu vejo em qualquer canal por aí. Então, em março do ano passado, eu montei 2 operações de venda coberta, para te mostrar a diferença entre a operação que a gente explora no curto prazo e a operação que a gente explora no longo prazo, visando lá 20 anos de uma carteira reinvestindo os dividendos e etc. Como essa operação é muito flexível, é comum que as estratégias se confundam na mente do investidor e que os conceitos se atrapalhem. Poxa, mas eu tenho uma operação de longo prazo, mas eu não ganhei do CDI. Ah, eu tenho uma operação de curto prazo, mas não tem problema que o papel caiu, porque eu tenho mais ações. A confusão de estratégias é a grande responsável pelo mau desempenho do investidor e para que os objetivos não sejam atingidos. Então, como isso eu só consigo explicar na prática, foi por isso que eu montei as 2 estratégias, que daí eu consigo mostrar cada uma como é que funciona, e são estratégias reais que eu montei de verdade no meu grupo do Telegram. Se você gostar de Telegram, vou deixar aqui embaixo. Cada vez que eu faço uma alteração, eu já coloco lá, tiro o print da tela, coloco lá, de forma que eu quero ser o mais transparente possível. Se você ficar com qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo, por favor, que um dos objetivos é sanar a dúvida e também quebrar conceitos muito errados que eu vejo sendo difundidos por aí. Primeira operação que eu vou te mostrar é a operação do investidor de longo prazo. Então, o sujeito tem uma carteira de longo prazo e que ele quer tentar remunerar essa carteira melhor com a venda de opções. Como que ele faz isso? Ele tem as ações dele em um determinado preço e ele vende opções de um preço mais acima, de forma que se as ações dele não subirem 8%, 10% naquele vencimento, ele consegue pegar o prêmio dessas opções que ele vendeu e comprar mais ações, de forma que ele vá aumentando a carteira dele de ações. Dessa operação eu começo justamente te mostrando como e quando eu comecei, que foi em março do ano passado. Eu investi R$27 mil, comprando 1.000 ações de Itaú, gastando R$25.090 e deixando R$1.910 no caixa. Gosto de deixar dinheiro no caixa, porque quando tem prejuízo, que é quando o papel sobe muito e a gente tem que recomprar a opção, eu já tenho dinheiro ali. Eu não tenho que vender ações para recomprar as opções, eu não tenho que fazer resgate, porque psicologicamente é ruim você tirar do resgate, porque você fala, pô, tô perdendo, você tem a noção exata. Então eu já deixo aqui, qualquer coisa que eu tiver que fazer, já aperto o botão. Lembra que eu te falei que o objetivo é pegar esse prêmio e comprar mais ações? Então a segunda coisa que eu vou te mostrar é como está a operação nesse quesito. Comparando a operação que faz venda coberta contra a que não faz venda coberta, mas reinveste os dividendos, hoje eu tenho equivalente a mais ou menos 1.220 ações, 1.215 ações, contra 1.135 ações da operação que não faz venda coberta. Mas você pode ver que em alguns momentos, como aqui, eu estive abaixo da operação que não faz venda coberta. Por que isso? Porque o papel subiu demais. Quando o papel sobe demais, essa operação tem prejuízo porque a operação com opções tem prejuízo. E aproveitando, é justamente essa habilidade que vai determinar se você vai ter sucesso no longo prazo ou não. Se você vai conseguir entender e assimilar que o teu objetivo é a carteira de ações, a venda de opções é um complemento. Se o papel não subir, beleza. Se o papel subir, você tem que sair da frente. Para começar a ficar tudo claro, vou te mostrar a série J, que foi a última série, como eu comecei, qual que é a estratégia e como que eu encerrei ela. Em 11 de setembro, com o papel em R$ 26,95, eu tenho hoje 1.179 ações, mas eu só posso vender em lote de 100, então eu vendi 1.100. Do strike, R$ 29,19
por 21 centavos. Na prática, olhando no gráfico, o que acontece? Eu vendi as opções quando o ativo estava exatamente aqui é dia 11, quando os ativos estavam exatamente aqui. Quer dizer o seguinte, se o papel não chegar aqui, eu coloco no bolso esses 21 centavos. Se ele chegar ou passar, eu tenho que desmontar essa operação e fazer uma rolagem, que é você recompra esse strike e rola, faz uma nova venda para um strike mais para cima numa série seguinte. Essa operação aqui me dá uma distância, o strike vendido em relação ao ativo, de 8,31% com uma taxa bruta de 0,78%. Simples. Se o papel não subir 8,31%, eu vou pegar esses 21 centavos, vou colocar no bolso e vou comprar mais ações com ele. Essa é a lógica da operação. Não falei em CDI, não falei em retorno mensal, não falei em rentabilidade mensal, eu falei em taxa bruta, que é de remuneração, e te mostrei o gráfico de mais ações. É isso que eu quero, no longo prazo, mais ações. Então, essa estratégia, diferente da operação de taxa, o objetivo, você pode até colocar dessa forma, que é bater o CDI, mas em 20 anos. Porque no curto prazo, não é uma operação feita para isso, porque você depende do vai e vem do mercado. É uma operação feita para você ter mais ações. A operação feita para bater o CDI é a de curto prazo, que vem na segunda parte do vídeo. No decorrer do vencimento, foi aqui que eu vendi. Olha o que aconteceu, exatamente o cenário que a operação se dá melhor. O papel ficou de lado, ele até subiu, mas nem chegou a ameaçar o strike vendido que está aqui. E quando foi o momento de desmontar, eu desmontei essa operação no dia 16/10 por 6 centavos. Por que eu deixei 6 centavos na mesa? Sempre eu gosto de frisar isso. Porque era a semana do vencimento. O papel estava cotado aqui a R$ 27,70. Eu estava vendido no R$ 29,19. Se o papel cai R$1, o que eu ganho? 6 centavos. Se o papel sobe R$2, o que eu faço com esses 15 centavos que já estavam no meu bolso? Entrego. Pouco a ganhar, muito a perder. Nessa situação, o que eu gosto de fazer é ir para uma outra venda que tenha um valor extrínseco melhor. Já que eu vou estar no risco de estar vendido, eu quero estar num valor extrínseco melhor. Finalizando a série J, o lucro total foi de R$ 165, que foi 15 centavos por opção vendida. O lucro líquido, a taxa líquida, foi de 0,56%, a bruta, perdão, no total, e a líquida foi de 0,44%. Aqui eu já tirei custo, já tirei imposto de renda. Então imagina o seguinte, é como se eu tivesse colocado um dividendo nesse mês adicional de 0,44%. Se eu conseguisse isso todos os meses, seria o equivalente a um dividendo adicional de 5,3%. Pô, se o papel já paga 4 e eu vou conseguir mais 5,3, que é mundo melhor do que esse, isso daí é o sonho de qualquer remunerador de carteira, de qualquer investidor de longo prazo. Você vai aumentando a renda da tua carteira. No resultado total, desde que eu comecei, a venda coberta tem tido ganhos superiores aos do dividendo. Pode ser que amanhã isso mude, pode ser que o papel suba R$10 e esse ganho aqui vá lá para baixo. Não importa. Eu estou te mostrando um resultado só para você entender como é que tem sido de lá para cá. Essa operação vai funcionar quando o papel não estourar. Quando o papel estourar, ela não vai funcionar. Aí vai da tua habilidade saber o que você fazer e em que momento você vai fazer a rolagem. E o que eu faço é, chegou no meu strike, passou um 2%, no máximo, eu já saio chutado dessa venda, porque o que vai me dar rentabilidade no longo prazo é a alta do papel. Por isso que funciona em papel bom. Você vai fazer isso com papel porcaria, vai fazer com Via Varejo, vai fazer com Aérea, vai fazer com Magalu, o resultado não vai ser bom, porque essas empresas são empresas que no longo prazo tendem a não desempenhar tão bem. Quando eu falo de rentabilidade total, deu 7,48% de venda coberta e 5,42% de dividendos. E agora eu vou mostrar para você um gráfico que eu relutei muito em colocar, porque tem a ver com o maldito CDI, maldito no sentido de que colocaram na nossa cabeça que mesmo nas operações de longo prazo a gente tem que vencer o CDI. Besteira, baboseira, como diziam antigamente, é bullshit isso daí. Porque se a operação é visando o longo prazo, o teu objetivo de bater o CDI é no longo prazo. A operação adequada para bater o CDI todos os meses não é essa.
Essa operação é para você que vai investir naquelas ações, que você imagine e confia no potencial da empresa, que ela anda de lado muito tempo e de repente ela estoura. E quando ela estourar, é aí que você vai ter a grande rentabilidade e por isso você não pode ficar preso nesse tipo de operação, a rentabilidade do CDI. Primeiro cenário, Itaú, e toda vez que Itaú paga os dividendos, eu pego esses dividendos e gasto. Não estou reinvestindo eles e nem reaplicando. Nesse cenário aqui, ó, toda vez que Itaú paga os dividendos, eu compro mais ações e você vê que o primeiro pagamento relevante foi aqui, que eu comprei mais ações e aí eu começo a descolar da linha que não reinveste os dividendos. E aqui eu comparo com a operação que reinveste os dividendos e venda coberta, que está 25% contra mais ou menos 17%, contra mais ou menos 10% de quem pega todos os dividendos e gasta. Essa é uma linha que no mercado normal tende a ser exatamente dessa forma. Em algum momento, a linha verde, ela vai estar abaixo dessas duas linhas, ou pode estar abaixo dessas duas linhas, como aconteceu aqui, por exemplo. Mas são circunstâncias de curto prazo, onde no longo prazo, a ideia é que seja assim, porque se a venda coberta não bater só o reinvestimento de dividendos, cara, para de fazer. Aí você fica gastando tempo e energia à toa, sendo que você não fazer venda coberta daria melhor resultado. E aí eu coloco o CDI para você, e você pode ver que a maior parte do tempo, a operação, nenhuma delas, bateu o CDI. Ela foi bater mesmo consistentemente a venda coberta a partir daqui, e só o reinvestimento dos dividendos em Itaú bateu aqui e nesse trecho aqui, e agora não está batendo mais. Dane-se. Dane-se, eu só mostrei esse gráfico aqui para você ter ideia do que é, porque às vezes me perguntam disso, e para eu deixar claro que esse gráfico não vale nada num período de 1 ano e 8 meses. Não vale nada, dane-se isso daqui. Quando essa operação tiver 5 anos, 10 anos, 10 anos é um período legal, aí sim, se eu não estiver batendo o CDI, pô, tem alguma coisa errada. Porque isso daqui é circunstancial. Se o Itaú tivesse caído, a linha verde ainda estaria acima da linha amarela, ou seja, do reinvestimento de dividendos, porque ele está caindo, eu estou reinvestindo dividendos, mas eu estaria abaixo do CDI. E daí, dane-se, o meu objetivo é ter mais ações. Lembra disso, essa estratégia, eu quero ter mais ações. E no finzinho dessa aula, dessa estratégia aqui de longo prazo, te mostro como eu estou vendido já para a próxima série. Na série K, na próxima série de outubro, o papel estava em 27,70, como eu coloquei. Eu vendi 1.100 opções do Strike 29,69, eu subi um pouquinho e recebi 19 centavos. Eu recebi esse valor um pouquinho menor porque a volatilidade caiu um pouquinho, isso é determinante quando você vai lidar com as opções, e porque tinha menos dias para o final do vencimento. Mas eu fiz essa estratégia porque era o que tinha disponível no mercado naquele momento. Eu faço o que o mercado me dispõe. E você pode ver que a distância do papel diminuiu, a taxa bruta também diminuiu. Era o que tinha próximo da minha estratégia que permitisse que eu fosse abrir uma venda. É óbvio que eu queria vender no Strike 33 por 50 centavos, só que ninguém quer pagar isso. O que o mercado estava pagando era isso daqui no momento que eu fiz a rolagem. Até o fato de eu ter feito a rolagem na semana do vencimento prejudica, porque é quando todo mundo está fazendo a rolagem. Então, imagina o seguinte, tem uma pressão compradora aqui na série que eu tô e vendedora na série que está indo, porque todo mundo compra aqui e vende na série seguinte. Então, isso faz com que, naturalmente, os valores extrínsecos caiam na próxima série. Então, por isso que eu prefiro sempre fazer a rolagem antes. Com relação ao caixa da operação, é assim que está o caixa. Eu estou com R$ 1.036, 1.179 ações, mais 21 ações e eu consigo vender 100 opções a mais. Eu gosto de deixar um caixa aqui, como eu falei, para recompra de opções caso eu precise. Hoje o caixa varia em mais ou menos R$ 800, é mais ou menos 70 centavos por opção vendida que eu deixo. Só que eu acho que eu vou dar uma beliscadinha na próxima venda coberta, se der certo, porque daí eu já vou conseguir vender 100 opções a mais e vai ser muito relevante para a estratégia, porque daí eu consigo remunerar essas 79 ações que hoje estão de fora, porque eu tenho 1.179, só posso vender de 1.100, 79 ações eu estou deixando de remunerar. E quando eu falo de resultado total da operação, dá uma olhada nesse quadro aqui, que a planilha também gratuita, ela mostra para vocês, estou deixando o link aqui embaixo na descrição. Tudo o que eu comprei, gastei em compras, foi 29.500, no total de 1.179 papéis. O preço médio de compra é esse aqui. Só que eu já recebi 1.464 dividendos, 2.020 de venda coberta. Se eu tirar do preço médio só os dividendos, o meu preço médio é 23,82. Se eu tirar também o
que eu recebi de venda coberta passa para 22,10. Ou seja, o que eu recebi por ação que eu tenho desde que eu comecei a operação é 2,95. É isso daqui que no longo prazo vai fazer o teu preço médio ir para zero. Então, quando fala de preço médio, esquece. É besteira você ter qualquer estratégia de longo prazo que se paute no preço médio. Eu não vou comprar opções, eu não vou comprar mais ações se estiver abaixo do meu preço médio. Cara, quer dizer que você só vai comprar ações de empresas que estiverem caindo. Então, Magalu, pô, você vai comprar ação pra caramba. VEG, Vale, você não vai comprar muito, porque tá sempre subindo, essas ações estão sempre subindo. Então, essa estratégia, por exemplo, já não funciona muito bem. Fazer venda coberta em relação ao preço médio, besteira também. Outro link que eu tô deixando, se tua dúvida é essa. Se o preço médio te faz diferença nessa operação, dá uma olhada nesse link aqui. Então, quando eu computo tudo isso, a minha rentabilidade é de 25,32. No total, quando eu pego esses 22,10 aqui, na diferença por 27,70. Esses preços médios, só deixando claro, eles só existem na nossa cabeça. Contabilmente é esse daqui que está valendo. O total é 33.717. Lembra que eu comecei com 27 mil? Então eu ganhei R$ 6.599. Esse é o resumão da operação de longo prazo. Eu vou falar agora da operação de curto prazo, focando bem na operação e na diferença de uma estratégia e outra. Nessa operação de curto prazo, esquece tudo o que eu falei desde que eu comecei o vídeo. Na operação de curto prazo, o que eu quero é bater o CDI. Não quero ter mais ações. Não quero olhar o longo prazo. Eu quero bater o CDI e aí eu vou usar nessa operação o dinheiro que eu estou no CDB. O CDB está pagando 1%, eu quero ganhar 1,5%, 1,4%. Reserva de emergência. Por isso eu não posso me dar ao luxo de perder nessa operação aqui, no curto prazo. Então, diferentemente da outra, que a gente vende fora do dinheiro, essa operação eu começo vendendo dentro do dinheiro. Porque se o papel está aqui, quanto mais para dentro eu vender uma opção, mais eu tenho de proteção. Porque ao contrário da outra operação, o melhor cenário para mim é que o papel fique acima do strike vendido. Porque daí eu vou conseguir ganhar a taxa máxima. E a taxa máxima vou te mostrar logo no comecinho da aula como é que se calcula. Só que eu preciso te mostrar como é que foi que eu comecei, que é a base de tudo para você entender como é que eu tô até aqui, como que eu montei a operação e como que eu tô vendido agora. Eu montei também em março do ano passado, eu comprei inicialmente R$ 35.500 em Banco do Brasil. Inicialmente eu fazia a venda coberta, só que hoje eu mudei para uma venda coberta na linha do dinheiro, antes era dentro, na linha do dinheiro, mais uma venda de put com o objetivo de bater o CDI. Por que foi que eu deixei de vender dentro do dinheiro e estou vendendo agora na linha do dinheiro? Porque a operação simplesmente explodiu em relação ao CDI. Como essa operação explodiu ao CDI, em relação ao CDI, como eu fazendo as vendas cobertas, eu fui ganhando muito dinheiro e aí eu fui acumulando essa taxa. Agora eu me dou ao luxo de subir essa taxa, subir essa venda, para que a taxa que eu esteja buscando seja muito maior. Se antigamente eu fazia uma operação buscando 1,5%, 1,7%, agora eu estou buscando 2,5%, 3%. Por que isso? Porque no começo, aqui no começo, eu não tinha gordura para queimar. Pode ver que aqui eu tive prejuízo em relação à operação, mas ainda fiquei acima do CDI. Aqui a mesma coisa. Aqui, olha, o CDI, eu devo ter perdido do CDI aqui, porque a linha se aproximou. No começo não tinha gordura para queimar. Se o meu objetivo é ganhar do CDI, é um dinheiro de curto prazo, e sendo de curto prazo, eu posso a qualquer momento pegar esse dinheiro e encerrar a operação, e pegar esse dinheiro para usar aonde eu quiser. Enquanto eu estou nessa situação aqui, eu tenho que ser conservador. Eu fazia a operação bem dentro do dinheiro, vendia lá embaixo, pegando uma remuneração aí de 1,6, 1,7 às vezes. Hoje, como eu já disparei em relação ao CDI, eu posso vender na linha do dinheiro. Então é por isso que eu vendo na linha do dinheiro. Porque Banco do Brasil não é um papel que está caindo, está andando de lado. Eu já acumulei uma grande rentabilidade em relação ao CDI e agora eu posso me dar o luxo de tentar buscar uma rentabilidade maior. Porque mesmo que eu perder 5%, vamos supor que eu perder 5%, pode acontecer, eu perco 5%, ainda vai estar muito maior do que o CDI. Tô feliz com essa operação quando eu pego todo o total. Batendo 1,73% ao mês, que é 184% do CDI do período, que é absolutamente fantástico essa remuneração. Não espero ter pelo longo prazo, assim, porque isso daqui é muito dinheiro, daqui a pouco vai vir um ferrinho bagunçar a operação, mas eu vou me colocar numa outra situação. Aliás, se você reparar na operação entre
a série que eu estava vendido, que venceu em outubro e a que venceu em novembro, eu já mudei um pouquinho a estratégia. Na que venceu em outubro, inclusive, o papel estava em 47,70. Eu vendi, não é 900 de novo, é 1.000, não sei porque eu estou colocando 900. 1.000 opções da J485 no strike 47,79, tá vendo, ó? Eu vendi um pouquinho acima dela aqui, ó, do valor do papel, por 1,43. Presta muita atenção nas informações desse gráfico aqui, porque tudo que você precisa saber da operação está aqui. No dia 13 de setembro, eu operei o vencimento de 20 de outubro. Eu tinha 1.000 ações. Quando ela estava em 47,70, eu vendi o strike 47,79 por 1,43. A minha taxa máxima de 3,29, só que a taxa ao mês, porque tem 37 dias, é de 2,66. O meu break-even, 46,27. O que é break-even? O valor que estava a ação menos o prêmio que eu recebi. A taxa máxima é decorrência do strike, então presta atenção, a taxa máxima sempre vai ser calculada se o ativo estiver acima do strike que eu vendi. Por isso que quanto mais baixo o strike que eu vender, maior a chance de eu ganhar, menor vai ser o break-even, maior vai ser a proteção máxima. Nesse caso aqui, ela podia cair 3%, que eu ainda ganharia a operação. Aqui, quando eu faço dentro do dinheiro, esse número vem para 7%, 8%, e essa remuneração, obviamente, cai, porque o valor extrínseco que eu estou recebendo é menor. Então, esse daqui é o gráfico, ó. Eu só vou começar a perder a partir de 47,79, e o meu break-even aqui, 46,27, que é quando eu começo a perder. O meu objetivo, o meu sonho é que o papel fique acima desse patamar aqui, para eu ganhar essa taxa toda. Então, diferentemente da outra estratégia que eu coloco o gráfico e eu não quero que o papel, pensando exclusivamente nas opções, o papel, se ele ficar abaixo do strike vendido, para mim é melhor, nesse daqui é o contrário. Então, aqui era o papel no momento que eu fiz a venda. Aqui, ó, pode ver o strike que eu vendi logo colado. Isso me dá uma proteção baixa, ó, só dá isso daqui de proteção. Acima dessa linha amarela, eu não tenho prejuízo, só que eu não tenho o lucro máximo. O meu lucro máximo vai vir a partir do strike vendido. Então, o meu sonho é que o papel fique aqui em cima. Sem delongas, como é que terminou essa operação? No fechamento dela, o papel estava em 49,54 e eu recomprei as opções, apenas as opções, por 1,85. Se eu vendi as opções por 1,43 e recomprei por 1,85, aonde está meu lucro? O meu lucro está justamente quando eu somo o resultado de cada uma das situações. Porque eu somo também o que eu ganhei no papel. No papel eu ganhei R$ 1.840, é a diferença vezes o lote, e nas opções eu perdi R$ 420. Então, no total, eu ganhei R$ 1.420, que é 2,98%. Cara, no mês eu ganhei 2,98%. É uma baita de uma taxa. Mas por que eu me disponho a me colocar nessa taxa? Porque eu já estou muito longe do CDI. Eu tenho gordura para queimar, só por isso. Se não fosse assim, eu colocava a venda de novo. Gosto de ser bem incisivo nisso, lá embaixo. Porque às vezes você está começando essa operação agora, você monta uma operação, às vezes se espelhando no que eu estou fazendo, o papel cai R$5, como é que você vai refazer? Vai voltar vendendo lá na linha do dinheiro? Aí o papel começa a subir, você está segurando ele. Complica um pouco o manejo. Outra coisa importante, quando eu faço desse jeito aqui, quando eu não me livro do papel, eu estou acumulando prejuízo. São mais R$ 420 de prejuízo nessa operação. Se eu paguei imposto de renda nessa estratégia desde o ano passado, foi uma vez só, mas eu acho que eu nem paguei. Porque eu estou sempre acumulando prejuízo. O papel vai subindo, eu vou recomprando as opções, acumulando um monte de prejuízo e fazendo novas vendas, de forma que o lucro que eu tenho no papel nunca realizo. Então, vou acumulando prejuízo, prejuízo, prejuízo. Então, voltando no gráfico, para ficar claro, você entendeu como é que é? Eu podia ter colocado essa linha verde mais para baixo. Se eu colocasse essa linha verde mais para baixo, tudo isso daqui ia ser diferente. Essa linha de 3,29 ia estar mais ou menos aqui, 1,50, ou podia estar no 2. Quanto mais para baixo você põe, maior a tua proteção e também menor a tua taxa máxima. Então, você consegue fazer essa flexibilidade de acordo com a volatilidade do papel. Se for um papel muito mais volátil, tipo Vale, você consegue vender mais para baixo e obter mais ou menos a mesma taxa. Por quê? Porque é mais perigoso você operar um papel mais volátil. Então, você consegue fazer do jeito que você quiser. Estou te falando a estratégia, o conceito, e você, quando for querer fazer, você monta do jeito que você quiser.
Como é que eu estou vendido? Você viu que não tinha put, né? Porque a taxa estava tão alta, 3,29, eu estava ganhando tanto que eu falei, pô, deixa eu dar uma seguradinha aqui. Só que agora para novembro vai ter put. E no vencimento de novembro, com o Banco do Brasil em 49,54, olha, já vendi um pouquinho dentro do dinheiro. Porque o papel subiu muito, o papel estava em 47,70, subiu para 49,54, sabe, gato escaldado tem medo de água fria. Então, eu já coloquei uma venda um pouquinho dentro do dinheiro, ali um pouquinho mais conservadora, 1,74. Aí eu aproveitei e vendi uma Vale, uma put da Vale do Strike 59,73, quando ela estava em 65 mais ou menos, por 33 centavos. Ela me deu um pouco de calor, Vale veio ali brincar com 63, por ali. Só que hoje, o dia que eu tô falando, é dia posterior a que ela divulgou dividendos, ela está em R$67 hoje, isso daqui já está indo para o pó. Esses 33 centavos vão agregar rentabilidade à operação. Só que quando eu falo apenas da venda coberta, como é que está a taxa? E para isso eu vou te levar lá para a planilha para você ver. Aqui na planilha a mesma coisa, tinha 1.000 ações, bababá, aqui você já sabe tudo, nem vou perder tempo explicando. O que eu busquei? Ó? Olha para você ver, eu consegui uma taxa máxima ao mês maior. Lembra que na outra era 2,69? A total era 3,29, aqui era 2,69 lá no outro mês. O que aconteceu? O papel ficou mais volátil. O papel ficou mais volátil, as taxas mudam. Por que as taxas mudam? Porque a incerteza aumenta. Então, mesmo eu fazendo uma venda onde eu consigo proteger mais, lembra que a taxa máxima que eu protegi era 3% na outra? Aqui é 3,51. Mesmo assim, eu consigo uma taxa superior maior. Você pode ver que a taxa máxima total é menor do que os 3,29, mas a taxa máxima ao mês é maior, porque tem menos dias para o vencimento. Já que eu encerrei essa operação logo no finzinho, lá pertinho do fim do vencimento. Eu vencia dia 20, eu encerrei dia 29. Essa operação a gente leva para o final do vencimento, porque eu quero recomprar o menor VE possível. A venda coberta de fora do dinheiro, eu gosto de encerrar ela antes, por causa daquele esquema da rolagem que eu te falei. Essa daqui eu tenho que recomprar bem pouco VE. Então é assim que funciona, ó, 2,74, ainda falando de taxa máxima, só vou perder aqui para baixo quando ela descer dos 47,80. E, falando de todo o resultado da operação, eu investi aqueles 35.500, hoje eu estou com 49.932, que é a taxa de 40% que você viu lá no gráfico inicial. Essas informações todas aqui você já tem. Por que eu gosto de mostrar essa telinha para você? Aqui você vê o ganho, a taxa mensal. Então você vê que tem situações onde não dá para ganhar tudo esses 2,85. Aliás, que é o seguinte, essa taxa aqui é a taxa total da operação, porque sempre fica um caixa, e esse caixa não é remunerado. Então esse caixa que fica parado, ele não é remunerado pela venda de opções. Quando eu te mostro a rentabilidade lá, é só daquela venda que eu fiz, não está considerando o caixa. Aqui sim ela considera o caixa, nos 40% a 65% sim ela considera o caixa. Por quê? Porque eu quero saber, desde quando eu comecei, adotando a estratégia que eu quiser deixar metade no caixa, deixa, adotando essa estratégia, eu estou com 40% e 65%. Importante disso daqui, não me importa a quantidade de ações. Quando o papel sobe muito, tá vendo? Ele subiu de 44,08 para 49,18. Eu vendi 100 ações para pagar o prejuízo das opções. E mesmo assim eu ganhei 2,21%. Porque esses praticamente R$5 aqui, eu ganhei nas ações. Embora eu tenha perdido nas opções, eu ganhei nas ações. Fiquei com esse resultado todo aqui no meu bolso. A hora que dá, o papel estabiliza, o caixa fica gordo, eu pego e compro mais opções. Então é uma estratégia maleável, onde tudo o que eu penso é no dinheiro. Você pode usar isso daqui com o papel que você quiser, sempre focado no dinheiro. Se o papel subiu muito, não fica vendido na opção, rolando ela no mesmo strike ou subindo um pouquinho, porque você não quer se desfazer das ações. Teu objetivo não é esse. Teu objetivo nessa estratégia é ter mais dinheiro, é bater o CDI. Então, por isso, você sempre vai fazendo novas vendas. Você vai subindo a venda se o papel for subindo. Se o papel for para R$55, eu vou zerar essa venda que eu estou no 49,11 e vou para 54, pode ser 53 ou pode ser 55, depende de como tiver o papel no momento que eu for fazer a volatilidade e etc. Mas eu sempre vou buscando a taxa, sempre vou buscando o meu objetivo de bater o CDI. E quando eu junto essa rentabilidade dessa operação de curto prazo junto com a rentabilidade da operação de longo prazo, que são operações basicamente utilizando venda coberta, aí que eu chego no resultado, que eu investi R$62.500,
27 em Itaú, 35 em Banco do Brasil. E eu tô agora com 83.650, sendo que o Itaú foi para 33.700 e o Banco do Brasil com uma rentabilidade muito maior de 49.900. No longo prazo, o que eu imagino que vai acontecer é que essa operação aqui acabe superando essa. Porque a operação de longo prazo, ela não limita a alta do papel. Quer dizer, se você é um bom operador, você não vai deixar que isso aconteça. Já a operação de curto prazo, como ela é uma operação combinada, onde você ganha, você quer fazer sempre a composição ações com opções, você está sempre limitando a valorização da ação. Então, por exemplo, quando o Banco do Brasil subiu 50%, mais ou menos isso, um pouco menos 40%, num período lá de 3 meses, eu ganhei 7. Eu deixei 33 na mesa. Por quê? Era a estratégia. Eu não vou misturar os conceitos. A estratégia era ganhar no mês. O papel explodiu, paciência, não fico com dor de corno, olhando e imaginando como é que teria sido se eu não tivesse vendido. Espero que você tenha gostado. Eu terminei essa videoaula por aqui. Fique para acompanhar os próximos episódios. Estou pensando em dividir as aulas para não ficarem muito grandes. Coloca aqui no comentário o que você acha. Se você acha que eu devo dividir, fazer uma aula só da remuneração de carteira, a outra só da operação de taxa, que você me ajuda bastante. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu!